Sejam todos bem-vindos, estamos começando o programa Tema é Direito, o programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Pessoal que está em casa deve estar estranhando o que eu estou fazendo na apresentação deste programa. Ele, excepcionalmente, hoje é apresentado por mim, porque especialmente o nosso convidado é o professor Cristiano Becker Isaia, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, agradeço a oportunidade, estou te cedendo a cadeira hoje, com tua autorização, mas tenho certeza que o programa está em boas mãos, Quintana. Eu tenho certeza disso porque o entrevistado é o senhor, professor, que tem todo esse conhecimento, essa vivência no mundo jurídico e já começando falando um pouquinho sobre a sua vivência no mundo do processo civil, porque essa quarta obra que o senhor lança, o quarto livro, todos na área do processo civil. Olha, eu acho que eu fui influenciado pelos professores que eu tive, desde a época da graduação, eu tive grandes professores da área do processo especificamente, Depois, quando saí da universidade, eu tive a oportunidade de estudar com o professor Ovidio Araújo Batista da Silva, ele já é falecido, mas é um professor, A doutrina dele é uma doutrina imortal, eu brinco nas minhas aulas dizendo isso, mas realmente é o que eu penso. Para mim, ele foi o maior processualista da história do Brasil, indiscutivelmente, e não é exagero nenhum dizer isso. Mas tive outros professores também, do SCOL, da professora Jânia Saldanha. Estudei com o professor Lênio Streck, que não é bem do processo, mas é um professor que influenciou muito nessa guinada que eu resolvi num determinado momento da minha vida, relacionando então o processo com a filosofia, com a política, que é o foco desse livro. Bom, vamos aproveitar e falar um pouquinho do título do livro e mostrar naquela câmera ali um pouquinho dos detalhes, a capa dele. Fala um pouquinho então a titulação e no que se baseia então esse livro, professor. Esse livro, ele é o resultado de uma pesquisa, de alguns anos já, de uns 2, 3 anos que eu tenho, talvez até um pouco mais, assim, porque o meu último livro anterior a esse aqui era de 2012. Só pedir para o senhor mostrar então naquela câmera ali. Era de 2012. Então, ele foi um tempo de maturação até agora, E resultou então nesse trabalho, que é um trabalho que segue uma linha de coerência do que eu venho escrevendo, Justamente da relação do direito processual civil com questões de ordem filosófica, questões de ordem política e, obviamente, tendo como foco central o novo Código de Processo Civil, que é um instrumento super importante, um ordenamento super importante na sistemática legal brasileira. Ele é, basicamente, o responsável pela organização e trâmite da grande maioria dos processos hoje que tramitam no judiciário brasileiro. Então, ele é como disse, um ordenamento que tem o seu lugar no espaço jurídico e político brasileiro. E essa foi a razão pela qual eu resolvi escrever esse outro livro, enfrentando, então, os aspectos, os pontos que eu achei mais relevantes, assim, dentro do novo Código de Processo Civil. Quando a gente fala nessa jornada, professor, do processo civil, é possível falar numa tradição dessa questão da construção do sistema, dos códigos do processo civil? Sem sombra de dúvida. É muito importante falar sobre isso, é possível e é importante. Por que isso? Porque o processo, o processo civil especificamente, ele é uma das searas, das ciências mais técnicas do direito hoje. E a literatura, com o passar dos anos, das décadas, dos anos, ela foi matematizando, simplificando demais o processo. Então a gente perdeu o costume de estudar as origens do processo, até para que a gente possa propor uma nova caminhada para o direito processual. Você tem que conhecer a história, não se pode renunciar à história. E a história do direito processual civil brasileiro é uma história que tem absolutamente relação direta com as modalidades de Estado que já ocorreram a nível global. Não necessariamente no Brasil, nós não tivemos no Brasil essa transmutação estatal, por exemplo, de Estado liberal para Estado social e depois democrático de direito. Tanto é que, principalmente o professor Lênin, que diz que o Brasil é um país de modernidade tardia. O que ele quer dizer com isso? Que nós tivemos um salto do Estado liberal para o Estado democrático do direito. O fato é que essa tradição, e a pergunta que tu me fez, ela justamente se justifica pela relação do nosso processo, porque nós temos muito do processo europeu, o nosso processo brasileiro é muito do europeu, e nós podemos, assim, à luz de modalidades estatais europeias, nós podemos relacionar o nosso processo. Num primeiro momento, por exemplo, com o Estado liberal. Nós temos uma fase brasileira denominada de processualismo liberal. Para a gente ter uma ideia ali, o juiz ele não tem muito poder nessa fase. Esse é um processo estritamente escrito. Nós tivemos no Brasil isso. Nós chegamos a ter isso no Brasil. Um processo estritamente escrito, capitaneado pelas partes, onde o juiz ele não tem muito poder de deliberação.
Ele não tem, por exemplo, poder de determinar que uma prova seja produzida de ofício. Ele não tem poder de interpretar a lei para além da própria lei. Nós temos uma outra espécie de processo no Estado Social. Isso não aconteceu decisivamente no Brasil. Ali o processo de escrito passou a um processo mais oralizado, mais oral. Né? Começam a aparecer os sistemas de processo oral nessa época. Franz Klein, Anton Menger são os grandes responsáveis. Tudo, né, a nível de Europa Ocidental ali. Então, o protagonista desse processo, dessa fase, porque relacionado ao Estado Social, a esse Estado interventor, é o juiz. E aí depois vem o Estado Democrático de Direito, e aí no Brasil nós podemos falar nisso, né? Principalmente com a Constituição de 88, e ali se parte, claro que daí já é tese agora, né? Nós estamos sustentando a ideia de que o protagonista, obviamente, deve ser a Constituição, e necessitamos, então, a construção de ambientes processuais mais democratizados, mais compartilhados, onde o protagonista, então, como disse, seja o próprio texto constitucional. Professor, até pelo título da sua obra, o senhor fala da questão da hermenêutica, dessa interpretação do processo civil e traz também o aspecto filosófico. Como é que o senhor vê nessa levada da tradição do processo civil, como que a literatura trabalha todo esse ritual do processo? Como te disse, assim, pelo fato de que o processo ele foi reduzido à matemática, né, há um certo discurso que simplificou a estrutura do processo aí, a literatura ela manualizou o direito processual. Então, o que as pessoas costumam estudar direito processual? Costumam estudar a petição inicial, a citação, as provas, a sentença, os recursos. Não há um estudo aprofundado sobre o que eu poderia denominar de hermenêutica do direito processual ou até mesmo a ideologia do direito processual. E essa é a proposta desse livro, né? Fazer uma leitura a partir justamente da filosofia hermenêutica, que é um momento filosófico interessantíssimo, né? Que acontece depois da modernidade, bem depois da modernidade, então depois do cartesianismo, com os filósofos da linguagem, e aí filosoficamente nós chegamos num novo nível de discussão filosófica, né? Que é o nível da relação das coisas, como elas se apresentam. E a partir principalmente do existencial do ser humano. Acho que esse é o foco da hermenêutica que eu pego como um gancho, né, para a gente pensar o processo a partir justamente de uma filosofia que é transformadora, inclusive, do próprio ambiente processual. Uma coisa que eu achei bastante interessante que o senhor falou no lançamento da obra, que este não é um manual do processo civil, ele é uma obra que justamente vem discutir e refletir sobre esse novo Código de Processo Civil lançado em 2015, né, professor? A minha ideia sempre foi romper com a cultura da simplificação e da manualização, então, né, porque aqui, eu sendo bem justo com o leitor, com aquelas pessoas que pretendem adquirir esse livro, não é um livro preparatório para concurso público. Né? Não é um livro, como você mesmo perguntou, não é um manual de processo, não é um passo a passo para você, por exemplo, construir uma ação sobre tal objeto. Não é isso. É um livro cuja proposta dele é mais reflexiva do sistema. Da onde vem o processo que nós dispomos hoje? Com que ideologia o novo Código de Processo Civil foi estruturado, né? O que está por trás disso? E qual é a possibilidade de a gente enfrentar determinados setores ou elementos que não foram excessivamente enfrentados pelo novo Código? Eu vou te dar o exemplo dos direitos transindividuais, dos direitos coletivos. Em tese, eles não são uma preocupação do novo Código de Processo Civil. E por que não são? Justamente porque existe essa relação do Código com essa tradição, que em parte seria inautêntica, né? De um Estado ainda liberal, que não consegue se sedimentar e se estruturar democrático de direito, e a gente percebe isso na prática. As pessoas podem estar se perguntando, pô, mas né? Da onde vem essa afirmação? Vem de um continuismo, de uma continuidade do processo tutelando direitos individuais. Esse Código de Processo Novo é um código que, a grosso modo, né, no mais das vezes, ainda continua a tutelar direitos individuais. Não é um código que se preocupa com o coletivo, com o transindividual, com o difuso, etc. Então, nós temos muito a evoluir no processo em razão justamente disso. Se você pensar assim, pô, o meio ambiente é uma preocupação do novo Código de Processo Civil? Eu te diria que não. Por quê? Porque nós não temos um código novo que está preocupado com a tutela dos direitos transindividuais, difusos, coletivos, etc. Nós ainda estamos, né, o sistema ainda não evoluiu a esse ponto. Creio que o próximo Código de Processo seria um Código de Processo coletivo. Né? Até existe o projeto, mas está em banho-maria. E eu queria, justamente nessa linha, professor, que o senhor está elencando, qual é a relação que se trabalha na sua obra em relação justamente ao processo civil, aos fundamentos desse novo código e a relação com a hermenêutica? Pois é, eu entrei no mundo da hermenêutica por ocasião
do mestrado em Direito, né? E a hermenêutica filosófica, que é a facção da hermenêutica que eu acabei me aprofundando, que não é hermenêutica clássica. A hermenêutica clássica, todo mundo, quando as pessoas dizem assim, ó, que a hermenêutica é algo que serve para a interpretação de textos, quem diz isso está relacionando a hermenêutica com a hermenêutica clássica. Não é essa aqui a do meu livro, né? Não é essa a proposta. A do meu livro é a hermenêutica de cariz filosófico. É uma hermenêutica que veio depois da hermenêutica clássica. E ela guarda relação justamente com questões da pré-compreensão, né? A compreensão como existencial do homem. Então você só pode dizer alguma coisa sobre alguma coisa se você tem a necessária pré-compreensão dessa coisa. Numa linguagem vulgar seria isso. Logo, para te ter uma ideia, assim, mas o que tem a ver isso com o processo? Isso se relaciona mais com o processo no ambiente decisório. Porque daí a gente chega à conclusão que só é possível decidir corretamente, adequadamente, se o órgão judiciário correspondente àquele determinado processo tem pré-compreensão suficiente do sistema para decidir corretamente. Obviamente que isso tem que ser verticalizado e aprofundado, né? E a leitura do livro, eu creio que proporciona o caminho para se chegar, né, nesse dilema aí, que é o dilema do como se decide hoje no Brasil. Maravilha, a gente vai fazer um intervalinho para a gente falar agora, não só no aspecto geral, mas alguns pontos específicos do livro que foi lançado na última semana pelo professor Cristiano Beckeres. Aí voltamos em instantes. Olá pessoal, programa Coma Bem com alimentação regional, comida boa e saudável. Nos acompanhe. Sempre às quintas-feiras um programa inédito aqui na TV Unifra, canal 15 da NET, também no YouTube e também no Facebook. Aguardamos vocês. Um abraço. Voltamos com o programa Tema e Direito, hoje excepcionalmente apresentado por mim, porque especialmente nós temos o apresentador oficial do programa Tema e Direito, o professor Cristiano Beckeres, aí como entrevistado, falando hoje sobre o livro Processo Civil e Hermenêutica, que ele lançou na última semana, essa quarta obra, né, professor? E a gente estava falando num aspecto mais geral da construção do seu trabalho no primeiro bloco, e agora na continuação do programa, queria que o senhor falasse alguns pontos objetivos do livro, como, por exemplo, a questão dos precedentes no novo Código Civil. Tu sabes, Quintana, que... Aliás, do processo civil, né? Não no Código Civil, né? Tu sabes que, antes da gente começar a gravação, eu te disse que eu me sentia mais à vontade na condição de entrevistado, mas eu mudei essa percepção no curso do programa. Eu tinha lhe avisado. Entrevistar é muito mais fácil do que ser entrevistado, mas veja bem. O novo Código de Processo Civil, ele não é um código que revoluciona a estrutura do direito processual civil, não. Então, não se iludam as pessoas que vão estudar o novo Código de Processo Civil achando que vão estudar um instrumento totalmente inovador. Não é essa a questão. Na minha percepção, sinceramente, ele é uma continuidade daquilo que já tinha. Ele evolui, óbvio. Eu te confesso assim, que no início já fiz muito mais terra arrasada em relação a ele. Mas creio que não, ele dá um passo adiante. Ele poderia ter dado um passo muito maior. Isso é verdade. Agora, ele avança. E no que ele avança, por exemplo, né? Ele trata de estruturas de prazo de forma diferente, ele estabelece lá no início uma série de princípios que vão servir como guia da aplicação do próprio sistema processual civil, e ele enfoca uma nova forma de decisão, né, de plataforma decisória no sistema judiciário brasileiro. Ele se preocupa com a questão dos precedentes judiciais, com a formação da prova, com a importância de se falar no contraditório. Então, assim, ele evolui em determinada medida. E são esses caracteres, assim, que os novos, né, as percepções novas, mesmo que elas não sirvam, né, para a gente poder afirmar que realmente naquele ponto ali houve uma grande evolução, são esses elementos que eu resolvi enfrentar no livro. Então, não é um livro que comenta o código, por exemplo, artigo por artigo comentado, não. É por isso que a gente disse no primeiro bloco, não é um livro preparatório para concursos públicos. Esse livro aqui na graduação,
ele serviria assim de uma forma bem interessante na disciplina de teoria geral do processo. Ali é o livro, porque ali você vai estudar as matrizes do direito processual, a ideologia do direito processual, onde ele se forma. Esse é um direito aqui que tem mais de 2.000 anos de história, né? Mais de 2.000 anos. Então, as coisas começam antes de Cristo aqui. E sofrem uma guinada interessantíssima até o século IV depois de Cristo, com a invasão da igreja. Depois, na modernidade, nós temos uma outra transformação. E depois da modernidade, nós temos uma outra transformação, que seria a transformação de hoje. Então, é uma ciência certamente de mais de 2.000 anos aí. O recurso de apelação, para a gente ter uma ideia, nasce no século IV depois de Cristo, com o nome apelácio. E basicamente igual ao que nós temos hoje, dogmaticamente falando, sob o nome apelação. Então, nós temos mais de 1.500 anos aí onde as coisas pouco se alteram. Eu digo isso porque agora haveria possibilidade do legislador, depois de tantos séculos, né, dele pensar coisa diferente. Por exemplo, de ele se preocupar com os direitos em rede, com os direitos esses que ultrapassam a perspectiva individual. Mas ele resolveu deixar isso de fora. E uma das coisas assim que me parece no livro que justifica, né, essa minha investigação é, por exemplo, como que o sistema ainda continua tutelando os direitos individuais, por que ele não superou, e o que tem ali no código que, né, dá uma pontinha assim, de esperança para a gente conseguir tutelar direitos que pertencem a uma coletividade ou a um sistema difuso de pessoas. Eu acho que o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um mecanismo novo aí, vindo no novo CPC, é uma coisa bem interessante, assim, sob o ponto de vista de tutela de direitos que pertencem a mais de uma pessoa, em princípio, e se repetem. Isso, inclusive, é um dos pontos trabalhados no livro, né, professor? Isso é. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre justamente um dos pontos que queríamos falar. O que o sistema detectou, né? Ele detectou que tinha muitas ações. O próprio sistema, porque a gente tem que entender o seguinte, as pessoas devem entender por que vem um código novo. Ele vem como reação a alguma coisa. Se o estado da arte das coisas era suficiente, era adequado, não havia por que um código novo. Então ele vem como um remédio, né? Ele vem como uma reação a algo. E esse algo, um desses algos, era o número de processos no judiciário. O que eu, assim, não tenho lá grandes convicções de que vá se alterar com o novo Código de Processo Civil, veja bem, mas é uma preocupação do legislador. Então o que ele nota? Que as varas estão, né, assoberbadas de processos e que ele precisa pensar num mecanismo que julgue o maior número de processos com o menor número de decisões possíveis. Aí vem o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, o sistema detecta questões que se repetem, decide nesse incidente sobre essa questão, e a decisão construída nesse incidente vai ser aplicada para todos aqueles processos que têm aquele mesmo objeto. Filosoficamente, eu acho perigoso isso, porque por mais às vezes que as coisas se pareçam iguais, elas não são iguais. Logo, elas não merecem o mesmo tratamento, a mesma decisão. E processualmente falando, é difícil você afirmar quando as coisas são idênticas. Eu não gosto muito dessa palavra. Identidade. É uma palavra que não é jurídica, essa. Essa é uma palavra de origem filosófica. A filosofia vai se preocupar com a identidade, com a verdade. Mas quando uma coisa é idêntica a outra a merecer a mesma resposta do Estado juiz, por exemplo, né? Então, vejam que quando a gente quer complicar as coisas, a gente complica. E esse tipo de situação não é enfrentada pelo legislador. Ele simplesmente vai dizer que quando, né, fazendo uma leitura até crítica, quando aparentemente as coisas se mostrarem idênticas, vejam, aparência, identidade, quando aparentemente as coisas se mostrarem idênticas, o sistema poderá gerar uma resposta que resolva todas elas, né? É da competência dos tribunais esse incidente, ele jamais vai tramitar numa instância originária. Então o tribunal, dentro da sua competência territorial, pega o exemplo aqui do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, pode tramitar um incidente ali sobre determinada matéria, e o que o tribunal decidir deve ser aplicado por todos os juízes que hierarquicamente estão abaixo do tribunal. Sou pena, inclusive, de ter problema para o próprio juiz se ele deixar de aplicar o resultado do incidente, porque o incidente passa a ser um precedente judicial, o seu resultado. Numa análise por parte dos advogados, muitos comemoraram algumas partes do novo código em relação a uma espécie de segurança jurídica. Entre alguns aspectos, a questão da fundamentação por parte do juiz da decisão. O senhor concorda, pelo menos nesse aspecto? O sistema também reagiu nisso, né? Ele também reagiu no como se decide. E por que ele reagiu? Porque as pessoas cansaram de denunciar
que era inadmissível que em relação a questões ditas parecidas ou idênticas, aí a gente pode denominar como quiser na solução do campeonato, que fossem proferidas decisões tão conflitantes, né? Às vezes, num espaço aí de 2, 3 metros entre uma vara e outra, o juiz A dizia uma coisa, o juiz B dizia outra, totalmente antagônica àquela. O novo Código de Processo Civil, ele detecta isso, sem tirar a independência funcional dos juízes, é importante dizer isso, né? Os juízes ainda acabam por decidir como o sistema lhe indica, eles não são obrigados a decidir de tal forma, em princípio. Ainda que vejam, aí que está o paradoxo, possam até vir a sofrer alguma espécie de sanção caso não decidam a partir de algum posicionamento determinado por algum tribunal. Então, a própria OAB, né, os advogados também reclamavam muito disso. Esse é um ponto interessante do Código, né, a preocupação com como se decide. Existem parâmetros estabelecidos pelo novo Código de Processo Civil para isso. Para te ter uma ideia, vai ter um artigo que vai dizer assim, ó, só se considera válida uma decisão se o juiz observar 2 pontos. Aí vem 6 incisos, onde ele deve observar as minúcias daquele caso, o que os tribunais disseram antes sobre aquele caso, as decisões deles anteriores daquele caso, para que ele possa continuar escrevendo a história daquela relação jurídica, porque tem relação com outras. E para que então você possa falar numa espécie de coerência em relação a essa próxima decisão, como a escritura de um novo capítulo, de um determinado romance, a ideia é essa, né? Fazendo um gancho, inclusive, com a literatura aí. Mas foi uma reclamação que eu creio que deve estar sendo observada pelos juízes, deveria, obviamente, né? Se o código detectou que havia um problema no mundo fundamentativo, decisório, e reage em relação a isso, eu creio que os juízes devem estar observando. Claro que quem está me ouvindo em casa, principalmente o advogado, deve estar pensando, mas não mudou nada. Bom, mas para isso existem os recursos cabíveis para enfrentar justamente essa questão, existem as reclamações, né? O fato é, só a gente tem em mente que o Código se preocupa com essa questão do como se decide, porque não quer que os juízes decidam antagonicamente. Quer que os juízes observem as minúcias do caso e o que os tribunais disseram sobre aquela determinada circunstância. Já é uma preocupação super saudável essa, porque é justamente isso, Quintana, que combate, para mim, a pior característica que o direito processual teve no decorrer da sua história, que se chama subjetividade. Nós não podemos ficar refém disso. O direito é um sistema autônomo, nós temos que decidir as coisas com base nas regras do jogo, que são regras pré-dadas. Essas regras não estão na consciência de quem julga. Essas regras são estabelecidas pela própria comunidade, com base em padrões estabelecidos pela própria comunidade. Parece óbvio dizer isso, né? Mas no mundo real não é. Então a preocupação das pessoas é justamente essa, de quem fez o código, quem elaborou. Olha, que as regras do jogo sejam decididas a partir dos padrões estabelecidos pela comunidade, e não das preferências pessoais de quem decide. Essa é uma questão importante no novo Código. E sobre o aspecto, professor, nessa questão que o senhor falou anteriormente, da diminuição de processos ou uma celeridade na questão processual, como é que o senhor vislumbra no novo Código a questão da conciliação, mediação e arbitragem? A gente não poderia terminar, né, essa conversa hoje sem entrar nesse ponto, porque assim, ó, uma das grandes apostas do legislador do novo Código de Processo Civil é a conciliação, a mediação e a arbitragem. Então, o que ele quer com isso? Ele quer evitar o número de processos tramitando, né? Porque esses veículos, vamos denominar assim, esses ambientes, eles inibem a rusga processual, a formação do litígio propriamente dito. Porque vão, em tese, então, matar o litígio na sua origem, a partir do consenso entre as partes. E ninguém há de questionar a importância da conciliação, da mediação e da arbitragem. Ninguém. Isso é óbvio que é algo extremamente saudável. As pessoas elas devem tentar, no mínimo, tentar resolver o seu problema antes daquilo ser judicializado, antes da instituição da cultura bélica, né? Ou da manutenção da cultura bélica. Entretanto, eu acho que falta muito investimento do Estado para a gente poder falar numa conciliação, numa mediação e numa arbitragem condizentes com a proposta do legislador. E esse investimento, me parece, está nas pessoas. Não é fácil você conciliar, não é fácil você arbitrar, não é fácil você mediar. As pessoas que estão à frente disso, os conciliadores, os mediadores, eles precisam de capacitação. E eu não posso te garantir aqui que o Estado, né, favorece uma capacitação idônea, responsável,
e suficientemente apta, então, à diminuição do número de processos e, obviamente, a gerar satisfação do autor e do réu. O que a gente vê, assim, e muito seguidamente, é que a conciliação é feita, às vezes, meio a balaço, né? Correndo, a arbitragem só para quem tem dinheiro no Brasil, a mediação, né, também, às vezes, feita, né, não com técnicas apropriadas para isso. Existem técnicas, mas as pessoas, obviamente, só vão poder entrar nessa seara se forem capacitados para isso. Então não adianta você querer instituir um novo modelo, um novo quadro, sem que o Estado invista. Agora também, como é que a gente vai exigir do Estado, né? Que dispense grandes quantias aí para capacitar as pessoas, se a gente está vendo a crise dos estados que compõem a Federação da República do Brasil. É complicado. Professor, infelizmente, nós teríamos muitos pontos para abordar sobre a sua obra, mas nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Então, acho que fica um convite especial para quem quiser conferir, então, o quarto lançamento do professor Cristiano Becker Isaia. De que forma as pessoas podem adquirir o processo civil hermenêutico, professor? Semana que vem, do dia 29 a 31, nós estaremos no seminário do curso de Direito da Unifra. Tá? Lá, o livro vai ser lançado de novo e lá teremos alguns exemplares à disposição de quem quiser adquirir na hora. Tá? Se não, pelas livrarias. Aí é um livro que está à disposição de todas as livrarias. A editora da Juruá, que é a editora parceira, ela também vende o livro. Você pode acessar no site ali e comprar. Mas quem quiser um autógrafo, inclusive, né, uma dedicatória, vá lá no dia 29 de agosto, semana que vem, que eu estarei lá no lançamento, na abertura do evento, também fazendo uma espécie de pequeno lançamento do livro. Então, falta de opção o pessoal não tem, né, professor? Não, com certeza. É possível no encontro, é possível também Isso. pela internet. Lembrando o pessoal que quiser participar do programa TB Direito, sugerindo pautas, temáticos, entrevistados, basta mandar um e-mail para direito@unifra.br. Na próxima semana, novamente, professor Cristiano, aqui na apresentação do programa. Foi uma honra, professor. Muitíssimo obrigado. Uma satisfação imensa, viu? Voltamos então na próxima semana. Tchau.